Oi, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que cortar cabelo é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Colocar calça é pecado? Maquiagem é pecado? Ter barba comprida ou ter barba é pecado? Oi, meu nome é Joel Rodrigues e você é muito bem-vindo no canal Voz que Chama. Eu fiz essas perguntas no início porque tem uma grande quantidade de pessoas que acreditam que isso é um pecado. E eu quero falar algo para você que está referente e está introduzido nisso. Eu quero falar 4 coisas para você e trazer os significados para você entender. Por quê? Porque tem muitas pessoas que confundem a diferença de um de outro. Por exemplo, eu quero falar para você o que é religião, o que é doutrina, o que é usos e costumes e o que é uma pessoa legalista, tá? Quando eu falo dessas coisas, isso está muito referente. Eu sei que talvez você não sabe, talvez a diferença de um do outro, mas eu tenho certeza que você já usou algum exemplo. Por exemplo, você já falou, ó, não use essa calça porque é pecado. Ó, você está usando maquiagem, isso é pecado, é vaidade. Ó, você não deve ter barba porque isso é vaidade, é pecado. Nós vamos entender de uma vez por todas o que é de fato pecado. Então fique comigo para você entender melhor sobre esse assunto. Primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre religião. O que é religião? Religião ele tem 2 significados. Primeiro significado, religião significa aquilo que religa, ou aquele que vai religar. Religião é aquilo que religa. E nós vamos ver muito bem que na Bíblia Sagrada, quem religou o homem com Deus, Jesus da cruz do Calvário. Ele religou o homem novamente a Deus através do seu sangue e do sacrifício na cruz do Calvário. Isso é religião. Jesus trouxe a religião. A segunda coisa que é uma religião, se você pesquisar no dicionário o que é religião, é isso. É um conjunto de crenças, doutrinas, ritos morais que ligam o homem a Deus. E quando nós falamos de religião, nós vamos entender muito bem que no meio da palavra religião e do significado de religião tem doutrina. E o que é a doutrina? Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. É ensinamento das escrituras sagradas. E por isso que quando você vai num culto de ensinamento, você vai num culto de doutrina. Você já deve ter ouvido falar sobre culto de doutrina. Se você nunca ouviu falar, conversa com um crente aí. Ele vai falar para você, um cristão, na realidade, um evangélico, ele vai falar para você, eu fui tal dia, eu fui nos cultos de doutrina. E são cultos que trazem ensinamento das escrituras sagradas. E o que é doutrina? E dá um exemplo do que é doutrina. O exemplo de doutrina ou de ensinamento da escritura sagrada é isso aqui. Você já ouviu o que muitos cristãos dizem? Jesus vai voltar. Isso é uma doutrina, porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E quando você acredita nisso, você está simplesmente acreditando na doutrina bíblica, que Jesus vai voltar. Só que nós temos que entender que no meio da doutrina bíblica, que as teologias, que muitas das vezes traz versões diferentes disso. Por exemplo, você vai ver a teologia daquele que fala que são pré-tribulacionistas, que dizem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E outros, teologia que diz pós-tribulacionistas, que diz que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Mas o que todo cristão acredita é que um dia Jesus vai voltar. Isso é doutrina. Outro exemplo de doutrina é que Jesus morreu para nos perdoar do pecado. É um fato bíblico que todos os cristãos que pegam a doutrina acreditam nisso. Agora que você entendeu o que é doutrina, vamos agora entender o que é usos e costumes. Porque isso aqui é um ponto bem, chama bem atenção. Quando nós falamos aquelas perguntas do início do vídeo, lembra? Quando eu falei sobre usar calça é pecado, isso aqui entra muito nisso. O que são usos e costumes? Usos e costumes são a tradição, a cultura e as regras da igreja. O que é por exemplo, você vai ver que muitas igrejas, se não estou enganado, a Deus e Amor, ou outras igrejas, colocam como cultura
não usar maquiagem. E outra cultura, não assistir televisão. Outra cultura, ou tradição que outras igrejas usam, não ter o fundo preto. Igrejas do fundo preto. Isso são tradições e cultura da igreja, tradição da igreja, regra da igreja. O erro na cultura, na tradição e na regra da igreja, quando a igreja ou as pessoas que congregam naquela igreja diz que tal coisa que estão referente, olha aqui, referente à tradição da igreja, à cultura da igreja, à regra da igreja, é pecado. Porque quando nós analisamos isso, muitas das vezes, e eu vou falar aqui, muitas das vezes, esses tipos de palavras que muitas pessoas usam referente a isso, não estão na Bíblia Sagrada. Você não encontra na Bíblia Sagrada, e olha que eu pesquisei, você não encontra na Bíblia Sagrada Deus condenando uma pessoa por usar maquiagem, uma mulher por usar maquiagem. Você não encontra na Bíblia Sagrada Deus condenando uma mulher por cortar o cabelo. Você não encontra na Bíblia Sagrada Deus condenando uma pessoa por ter barba. Não. Existem conselhos que o apóstolo Paulo aconselha as mulheres a ter cabelo comprido porque é o véu. Mas aquilo não estava se referindo acerca de condenação, mas simplesmente cena de conselho. Paulo estava aconselhando as mulheres do jeito que elas tinham que se vestir. Então isso não é condenação. Deus não condena uma mulher se ela tiver com cabelo curto ou cabelo comprido. Não tem nada a ver com isso. Isso é uso e costume de uma igreja. Cultura, isso é tradição, isso é regras da igreja. E quando nós catamos essas regras e colocamos como pecado, estamos cometendo um erro pior. Porque estamos acrescentando coisas da Bíblia, coisas que Deus nem falou. E são usos e costumes. É claro que eu preciso falar aqui que existem coisas que Deus vai pedir para você, que não vai pedir para outras pessoas. Por exemplo, existem coisas na minha vida que Deus pediu para mim. Não, você. Que Deus não pediu para ninguém, só pediu para mim. E existem coisas que Deus vai pedir para você, que não vai pedir para ninguém. E quando você capta essas coisas que Deus pediu para você no particular e apresenta para as pessoas, você acaba colocando como doutrina. E daí saem muitas seitas, coisas antibíblicas. Quando eu cato algo que é um uso e costume e coloco uma doutrina bíblica, eu transformo aquilo como seita. Isso é uma maneira de manipular. Isso é uma maneira de trazer uma heresia. Quando eu falo, você está com o cabelo curto, você vai para o inferno. Você que está usando maquiagem, você vai para o inferno. Eu estou trazendo heresia, porque a Bíblia não condena isso. Você não encontra textos de maneira clara dizendo a pessoa que fez maquiagem vai para o inferno. Não existe isso. Isso é uso e costumes de determinadas igrejas. Entendeu? Isso não é pecado. Isso é uso e costume. O quarto ponto, já que eu expliquei para você o que é religião, o que é doutrina, o que é usos e costumes, agora eu preciso falar para você o que é legalismo. O que é uma pessoa legalista? Uma pessoa legalista é uma pessoa que pega e cria leis que não estão relacionadas à doutrina. Por exemplo, uma pessoa que pega e fala que usar maquiagem é pecado, ele é uma pessoa legalista. Ele não é uma pessoa bíblica, é uma pessoa legalista. Isso é perigoso, porque está afirmando algo que a Bíblia não afirma. Entendeu? O que é pecado? Trazer contrariamente aquilo que a Bíblia falou. Você catar um versículo bíblico, distorcer aquele versículo e fazer totalmente contrário, ou acrescentar coisas na Bíblia que Deus não falou, isso é pecado. Está entendendo? Isso, de fato, é pecado. E você se torna legalista. Tome cuidado. Tá? Agora que você entendeu o que é religião, doutrina, usos e costumes e uma pessoa legalista, envie esse vídeo aqui para o grupo da igreja, da sua igreja. Ou envie esse vídeo para aquela pessoa que acha que tudo é pecado. Tem umas pessoas aí que dizem que tudo é pecado. Envie esse vídeo para aquela pessoa cristã que não sabe a diferença de usos e costumes, de doutrina, o que é religião, ou o que é uma pessoa legalista.
e vê esse vídeo para ele entender, ele vai compreender de maneira clara. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de assunto, se você tem alguma dúvida o que é pecado, o que não é pecado, escreva no comentário. Eu terei o prazer de tirar essa dúvida e o seu vídeo, a sua dúvida pode virar um vídeo aqui para o canal. Temos outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, eu tenho certeza que você vai gostar, vão te acrescentar muito conhecimento. Se inscreva no canal, compartilhe, curte, ative o sininho de notificação para que o YouTube entenda que você está gostando desse vídeo e que indique para outras pessoas também. Coloque no Face, no Instagram, no TikTok, se você quiser. Traga conhecimento para as pessoas. A Bíblia diz assim, o povo perece por falta de conhecimento. Entenda, isso aqui não é religiosidade, coisa nenhuma. Isso aqui é esclarecimento bíblico da parte de Deus para a sua vida.